muito, querido. Amém. Gratidão é minha, graça e paz. Amém. Deus abençoe a vida de cada um que se dispôs nessa noite, dedicar um tempo de oração, de reflexão na palavra de Deus, a você que nos acompanha aí pelo YouTube, nesse momento tão especial. E nós vamos meditar nos Salmos, porque os Salmos são remédios para a nossa alma, os Salmos são canções de cura para o nosso bem-estar. E hoje eu quero convidar você a deixar aberto aí a sua Bíblia no Salmo 84. Quero fazer uma breve introdução nesse salmo e vamos entrar e passar por ele, versículo por versículo, vendo o que Deus tem a falar aos nossos corações. Salmo de número 84. E ele tem uma mensagem fundamental para mim, para você e para a nossa família. E qual é a mensagem? Uma mensagem de paixão. Tenha paixão pela casa de oração. E aqui o salmista, ou os salmistas, já que são um coletivo, vão nos ensinar isso de um jeito muito especial. Vamos orar com os salmos esses dias, que estaremos juntos aqui. E orar com os salmos é mais ou menos assim: deixamos provisoriamente nossa realidade que enfrentamos e nos deslocamos ao altar da graça de Deus. Os salmos têm esse poder, essa capacidade de nos levar assim. Gosto de comparar, os salmos é mais ou menos, ou são mais ou menos, como o guarda-roupa descrito por C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia, especialmente lá no primeiro daqueles livros que se tornaram em filmes. Porque quando eu inicio a leitura dos salmos, eles são palavra de Deus, nos ensinando a orar a Deus, usando palavras de Deus mesmo. Isso é interessante nos salmos. E quando nós mergulhamos nesse livro, funciona como se a gente se afastasse desse mundo caótico, turbulento, barulhento, desse mundo cheio de problemas, e entramos no mundo, ou que a gente chama de Nárnia. Como se nós entrássemos naquela realidade, vai mudar aí para você, como se nós entrássemos naquela realidade que chamamos de mundo espiritual. E convenhamos, todos nós deveríamos passar muito mais tempo na companhia do leão da tribo de Judá, muito mais tempo em aventuras, desafios e crescer na presença dele e com ele, para depois voltarmos às nossas realidades completamente diferentes, transformados, porque nós entramos nos Salmos, na Bíblia, de um jeito, e nós não saímos do mesmo jeito que nós entramos, e você sabe muito bem disso. Mas existe um outro guarda-roupa, muito mais importante até do que esse, e o Salmo 84 vai mostrar para a gente qual é. Qual é essa outra forma de adoração tão importante? Então eu quero dizer para você algo fundamental. Cristão que é cristão tem verdadeira paixão pela casa de oração. O nome que se dá a ela pode ser variado. Você pode chamar ela de comunidade, pode chamar de tabernáculo, pode chamar de templo. Se você é moderninho, pode chamar ela de church, não tem problema nenhum. Você pode chamar do nome que você quiser, ou simplesmente de igreja. Porque o salvo por Jesus, ele tem 3 sentimentos claros com relação à igreja. Qual é o primeiro? O salvo por Jesus tem um desejo ardente por estar na igreja. Ele quer estar na igreja, ele deseja, ele conta os dias para chegar o momento de estar na igreja. É o primeiro sentimento. E quando ele está, ele tem o segundo sentimento, que é uma alegria enorme por estar com o povo de Deus na casa de Deus. Isso dá uma satisfação muito grande ao coração dele. E, consequentemente, um terceiro sentimento, que é uma profunda saudade da casa de Deus, quando ele não pode estar presente. Quando por alguma razão, seja de saúde, de viagem, de algum afastamento, ele sente aquela saudade da casa de Deus. E eu gostaria então de olhar para esse salmo, olhar o que os filhos de Corá, que é um grupo jovens músicos que se encarregavam da adoração no templo e também da portaria no templo para receber as pessoas, mostram para a gente nesse salmo, retratando a vida daquelas pessoas peregrinas que saíam das suas casas com as suas famílias, rumo ao templo por dias e noites até chegar ali para adorar o nome de Deus. Aquele povo de outrora tinha uma paixão enorme
pela casa de Deus, uma paixão gigantesca pela obra de Deus, e os motivos são muito variados. Primeiro, o próprio Jesus disse que a casa dele é chamada casa de oração. Se você olhar Mateus 21:13, você vê ele fazendo uma referência a Isaías 56, versículo 7, e dizendo exatamente essa verdade. Mas uma outra verdade que eu quero também falar para você, é que quando a gente ama, a gente canta. Amor e canção parece que andam juntos, porque em alguns momentos da vida, as palavras fogem de nós. Jonas que o diga no ventre do grande peixe. As palavras fugiram e ele só orou letras de canções dos salmos que vinham à sua memória musical. Elvis Presley, que não era um poeta, o rei do rock, um cantor, ele cresceu em meio à igreja. E ele ouviu algumas frases que marcaram a vida dele já na fase adulta. E uma delas, que ele ouviu de um reverendo, e ele conta isso: quando falar se tornar difícil, cante. Porque tem momentos que falar fica difícil, que falar fica algo assim muito duro ao nosso coração. Cante, porque Deus ama o louvor, especialmente o louvor prestado na casa de oração. Por isso, aguce a sua memória musical. Tem outros motivos, antes de entrar nos salmos aqui, que nos levam a sentir uma paixão pela casa de oração e uma profunda saudade quando a gente não estiver aqui. Um motivo fantástico: Jesus criou e comprou a igreja pelo seu sangue derramado na cruz. Fato, nós sabemos disso. E só isso deveria bastar para queimar no nosso interior, para fazer nosso coração incendiar de amor pela igreja de Deus onde Ele nos colocou. Só isso deveria ser um motivo fantástico para a gente sair dizendo, postando em rede social: ah, eu amo a minha igreja, porque a minha igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo, e é ali que Ele abençoa, que Ele guarda, que Ele cuida. E além dele ser guardador, criador, sustentador, a gente tem outro motivo que tem que fazer nosso coração encher de paixão. Sabe qual? Logo, logo ele vai voltar para buscar a igreja. Logo, logo ele vai levar a igreja para viver em adoração constante com ele na glória para todo sempre. E até lá, até o dia que ele voltar, nada nem ninguém tem poder sobre a igreja dele na terra. Nada, porque a igreja supera a tudo. Pessoas passam, a igreja permanece, porque a igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo até o dia que Ele levá-la para a glória. Marcos Salles é um cantor moderno, e ele faz uma paráfrase do que Pedro fala na primeira carta, capítulo 2, 9 e 10, que eu acho fenomenal e quero ler para você. Diz assim: não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. E o refrão: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor, porque o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, vamos crescer, ninguém pode parar a igreja do Senhor. E não pode mesmo, era uma realidade para Paulo. Era realidade para Pedro, para os primeiros pais da igreja, para os mártires do passado. Esse povo, gente, deu a vida pela igreja, tamanho amor que eles sentiam pela casa de oração. Mas eles já se foram. E você? E eu? Como anda o termômetro do nosso coração com relação à igreja? A dica do Salmo é: tenha paixão pela casa de oração. Ser salvo por Jesus e ser habitação do Espírito Santo, ter uma igreja para chamar de minha, de sua, é um enorme privilégio, gente. A igreja é presente de Deus. E prove que você aceita o presente de Deus se fazendo presente nela. Não importa se a igreja é grande, não importa se a igreja é pequena, não importa se ela tem tecnologia ou simplesmente nenhuma tecnologia, se ela tem um telhado bacana, um ar-condicionado gostoso, ou se ela fica reunida embaixo de copa de árvore. Ao ar livre, não importa, gente, a igreja pertence a Jesus e é ordem dele que a gente ame a igreja de todo o nosso coração. Deus fala por meio da igreja. É o lugar para criarmos nossa família.
é o lugar para educar nossos filhos, é o lugar para acompanhar, chorar junto, rir junto. Deus fala, Deus cura, Deus abençoa, Deus salva, Deus transforma. Ele faz tudo isso por meio da igreja. Tem uma canção que os pentecostais amam, simplesinha, que fala da igreja pequena, onde Deus falava. Tão gostoso de ouvir aquela canção, mas eles têm no finalzinho dela, ela diz algo bem interessante, fala assim, ó, igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía, e a sua igreja Jesus visitava. E termina com a provocação, onde está agora aquela igrejinha, que o louvor subia, e no mesmo instante o poder caía. E termina assim, ó, a igreja que ora, ela vai morar no céu. A igreja é a oração. Oração é a igreja. Oração é a nossa ligação direta com Deus. E os filhos de Corá, autores do Salmo, estão com isso fervilhando no coração. E querem mostrar para mim e para você. Sinta paixão pela sua igreja local. Casa de oração do nosso Deus. Templo, que eles vão chamar aqui no Salmo. A igreja é o lugar que eu tenho que amar do mesmo jeito que eu amo a minha casa, onde eu vivo com a minha família. Afinal de contas, igreja é a extensão da minha casa é a extensão da igreja. Porém, uma coisa só será verdade se a outra também se completar. Por isso nós gostamos tantas vezes de cantar como se a gente tivesse um vislumbre da eternidade. Dizemos, minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Não é o desejo do teu coração como é do meu? Acabamos de orar. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade para ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Tem que ser o nosso desejo. Amar a casa de Deus como a gente ama a nossa casa. Desejar a casa de Deus como desejamos a nossa casa, a nossa família. Os filhos de Corá amavam e não viam a hora de estar no templo para entrar na presença de Deus, porque eles cultuavam dessa forma, crendo que Deus estava ali se manifestando, e de fato Deus estava. E eles vão nos ensinar 3 verdades nesse salmo que eu quero compartilhar com você. Primeiro, mantenha uma expectativa de adorar a Deus. Mantenha no seu coração sempre esse desejo ardente de estar na casa de Deus, como alguém que conta dias, minutos e horas para chegar diante da igreja e poder cultuar a Deus de todo o seu coração. Olha o que eles dizem nos primeiros 4 versos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Eu fico a pensar, quantas vezes nós suspiramos pela igreja, suspiramos pelo culto, por estar na presença de Deus. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados, felizes demais, ele quer dizer, os que habitam em tua casa, porque eles te louvam perpetuamente. Louvam aqui e louvarão na eternidade, quando para lá nós formos. Felizes os que habitam na sua casa. Por isso termina aí esse verso com selá, uma pausa, um interlúdio, tipo assim, pare, pense, reflita. Só continue lendo, ou orando, ou cantando, depois de refletir nesses 4 versículos que você passou. Depois que você reflete muito, aí sim, você segue adiante. Sabe por que tem que refletir muito nesses 4 versos? Porque como igreja, nós vamos habitar com Deus e louvá-lo pela eternidade. Isso muda o nosso estado de adoração. Isso muda o nosso coração de adorador. Ter paixão pela casa de Deus
é desejar ardentemente entrar pelas portas, como o salmista tanto nos conta, para adorar a Deus. Eles querem dizer assim, gente, chegar na casa de Deus é um vislumbre, uma amostra grátis, é uma prévia do que nós faremos na eternidade ao lado de Jesus. Nós entramos pelas portas de madeira, de aço, de alumínio, mas um dia nós entraremos e seremos recebidos por Jesus nos portões celestiais. Isso leva a gente a pensar do que faremos na eternidade com Cristo. Tem canções e a palavra nos diz, nós cantaremos Santo, Santo, Santo. Nós estaremos sempre na presença de Jesus para toda a eternidade. A igreja, ela é amável, pode ver que o salmista diz isso. E amável significa, ela é assim, porque Deus se manifesta nela. Ela é amável porque Deus está nela, não como uma habitação fixa, Ele não mora em paredes feitas por mãos humanas, mas ela é amável porque o Senhor dos exércitos, o Deus da glória, é a razão dela existir, e é onde Deus se manifesta abertamente a todas as pessoas. A alma dos peregrinos, a alma do salmista, ela se consumia de alegria por isso. Eles desejavam, mais do que tudo, estar na casa de Deus. Mas e você? E eu? Nós sentimos pelo menos algo parecido em nosso coração? Não podemos estar na casa de oração, mas ficamos em casa angustiados. Como eu queria estar lá, como eu desejaria estar lá, mas eu não posso estar lá, mas eu estou em casa orando porque eu gostaria muito de estar lá. Esse é o sentimento do nosso coração, gente. Igreja é lugar de acolhimento, por isso ele vai usar aqui uma frase ligada a aves irracionais, o pardal, a andorinha. Eles recebem, são acolhidos. Tem uma outra música também muito jovem que diz: igreja, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor, porque a igreja é esse acolhimento, é lugar de felicidade, ou bem-aventurança, como a gente leu no versículo. Seja como for, gente, verdade seja dita, todo lugar que nós pisamos e amamos, nós voltamos, ou desejamos voltar, porque aquilo nos faz bem, nos traz uma felicidade. Assim como os salmistas, os filhos de Corá, tenha paixão pela casa de oração. E tem uma segunda maneira, no versículo 5 ao 7, que ele vai mostrar essa mais prática, mais realista. Se eu amo a casa de Deus, eu vou até a casa de oração do meu Deus. Versículo 5 ao versículo 7, porque Deus ama atitude, movimento, isso caracteriza um filho de Deus. Filhos de Deus estão sempre em movimento. Quer um remédio, uma receita bombástica para curar tristeza, doenças mentais, frieza, lutas, um medicamento que funciona, o nome dele é simples: atitude. Esse medicamento funciona, e Deus ama quem toma esse medicamento. Quer ver só? Podendo, nunca deixe de estar na casa de oração ao nosso Deus. Priorize, agende, faça todo o esforço que você puder para estar na casa de oração ao nosso Deus. É isso que o salmista quer mostrar aqui na sequência, que os peregrinos sentiam. Eles andavam dias com as suas famílias para chegar até a casa de adoração ao nosso Deus. Eles vão mencionar isso a partir do versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, o caminho dos peregrinos, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cansados, mas continuam. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Os peregrinos iam com esse desejo, passando dificuldades, mas eles iam insistindo. Muitas vezes, amar a casa de Deus, nós enfrentamos dificuldades. Talvez com a idade, dificuldades motoras, dificuldades com saúde, dificuldades com meios para nos trazer até a casa de Deus. Mas saber que está na adoração a Deus em sua casa era motivo de bênção, motivo de alegria, e ainda é em nossos dias. Dificuldades não podem nos afastar da casa de Deus. Aliás, é uma grande verdade.
as dificuldades normalmente nos trazem à casa de oração, nos trazem à presença de Deus. Agora, as facilidades e comodidades da vida moderna tendem a nos afastar da comunhão. Quando a gente está bem demais, parece que não precisamos de pessoas, de oração, de culto. Mas Deus é tão bondoso que nos ensina o quão errado nós estamos. Spurgeon pregou esse salmo certa vez, e ele fez um comentário muito interessante. Ele diz: crescemos enquanto avançamos. Se o céu é a nossa meta, se gastamos as forças nos caminhos de Deus, constatamos que elas aumentam. Se gastamos as forças no caminho de Deus, elas aumentam. Deus é assim. Fortalece, nos guarda. Queridos, a paixão sobrepuja todas as dificuldades. Por isso, tenha paixão pela casa de oração. Faça isso queimar dentro de você. Ame estar na casa de Deus. Arrume jeitos de estar na casa de Deus e tire de todo o seu coração desculpas para não estar. Ame a casa de Deus. Aqui é o lugar onde a sua família será edificada. Vá até a casa de Deus. Vá até a igreja. Sirva a Deus de todo o seu coração. E por fim, do versículo 8 ao 12. Existe alegria em adorar a Deus, e muita alegria. Olha o que ele vai dizer: Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Ele está implorando, tanto que ele põe outra pausa, um selá depois do verso 8. É tão forte essa oração que ele está fazendo, tão veemente, tão fervorosa, que ele para um pouco e respira, para dizer assim: Deus, presta atenção ao meu clamor, ouve, Deus, a minha oração. E eu sei, você sabe, que o maior privilégio que temos é sermos ouvidos por Deus. O simples fato de sermos ouvidos, lembram-se, já é motivo, já é resposta às nossas orações. E ele continua: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios, olha, o versículo talvez mais conhecido aqui do Salmo 84, um dia nos teus átrios, na tua casa, vale mais do que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Eu prefiro estar na rua, na porta da igreja, do que estar na melhor mansão onde reina a iniquidade. Prefiro estar à porta do templo sem conseguir entrar, do que estar na boate mais famosa e prazerosa desse mundo. Eu prefiro a casa de Deus do que qualquer outro lugar onde os ímpios habitem. É o que eles estão dizendo, é a declaração deles. Mas a pergunta é: nós pensamos igual? Nós somos iguais a eles e temos esse desejo tão forte no nosso coração? E por que eles têm? Versículo 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. Ele faz uma menção ao rei que frequentava o culto. O Senhor da graça e glória. E olha, gente, que promessa. Nenhum bem Deus sonega aos que andam retamente. Nenhum bem Deus deixa de dar aos que amam Deus, aos que andam retamente no seu caminho. Nenhum. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Ser ouvido por Deus, gente, é o grande presente que Deus nos dá. Amar a casa de oração ao nosso Deus é o que Ele espera de nós, porque Deus participa diretamente da oração. Ele se faz presente na oração, pois Ele é quem recebe a adoração que prestamos a Ele. Na igreja verdadeira, nós podemos sempre dizer e cantar: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, porque onde você estiver, Deus estará especialmente na sua casa de oração. O rei era chamado a adorar, todos eram chamados a adorar, e o salmista fez essa declaração humilde, de falar que a porta da casa de Deus já é melhor do que tudo que esse mundo pode oferecer. Imagina dentro da casa do nosso Deus. Tenha paixão pela casa de oração. E eu quero terminar com uma citação para cada um dos nossos corações. Deus é o criador da igreja, provedor da igreja, protetor dos seus filhos que estão na igreja. E nós só podemos ser felizes,
plenamente se confiarmos nessa verdade. Os filhos de Corá confiavam. Eles tinham paixão pela casa de oração. Então não preciso temer absolutamente nada e dizer ao mundo o quanto eu amo a casa de Deus. Eles tinham paixão pela casa. Talvez hoje não seja a nossa paixão. Talvez hoje, você que está me ouvindo, não tenha essa paixão ardendo dentro do seu coração. Talvez tenha. Mas no futuro, coisas podem acontecer, dificuldades que possam arrefecer a sua paixão pela casa de Deus. Afinal, nós somos humanos, falhos, frágeis como pessoas. Mas quando esses momentos chegarem, e se o seu está acontecendo nesse exato momento, um bom conselho é seguir o que Davi falou lá no Salmo 27. O rei de Israel, adorando ao Senhor no templo, ele disse algo fantástico, que depois o Fernandinho colocou em uma música. Se tiver que pedir uma única coisa a Deus, uma só, sabe o que você pede? Uma coisa só: habitar na casa do Senhor para todo sempre. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta, tua presença me sustenta. Assim como os salmistas, tenha paixão pela casa de oração, porque é a sua casa de oração, é onde Deus te trouxe e te trará para amá-lo com todo o seu coração. Amém? Vamos cantar com alegria, vamos mostrar e dizer a Deus a paixão que temos pela casa e pela obra dele nessa terra.